Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou o jornalista Vilnor Grube, fundador e CEO da Cliente SA. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste nosso encontro virtual. Estaremos juntos durante 1 hora. E, para começar, um aviso importante. Teremos hoje a companhia da Rosana, que fará a tradução em Libras. Boa tarde, Rosana. Tudo bem? Tudo bem por aí? Aproveitando, sou um homem de pele branca, grisalho, uso óculos, estou com uma camisa branca e o fundo verde. É importante os amigos também se lembrarem dessa identificação para facilitar quem está nos acompanhando ou vai nos acompanhar, certo? Para identificar mais ou menos o perfil de cada um. E vamos falar hoje sobre um tema muito pertinente: inteligência artificial, e como ela vem promovendo uma rápida evolução nas tecnologias de fala, possibilitando novos patamares de qualidade e principalmente naturalidade, características indispensáveis às aplicações dos vídeos bots e dos assistentes virtuais. E nesta live nós teremos a honra de conversar com 3 grandes especialistas. Primeiro, Marcos Trestin. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Olá, boa tarde, Vilnor, tudo bom? Vou me autodescrever, sou um homem branco, de 42 anos, cabelos e olhos castanhos, uso uma pouca barba, castanha, estou com uma camiseta azul escura, sentado aqui na sala da minha casa. Boa, boa. E vamos trazer para a conversa também a nossa próxima companheira, Sirlene Aveiro, que é diretora de marketing e vendas do CPQD. Bem-vindo, Sirlene. Olá, muito obrigada, Vilnor. Boa tarde a todos, muito obrigada pela participação de todos que nos assistem, também aqui dos nossos convidados, né, Vilnor? Eu sou a Sirlene, sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho na altura do ombro, estou vestindo uma roupa preta, estou sentada numa cadeira de escritório preta e ao meu fundo tem uma parede branca. Boa, boa. E aí, o Bento. Tudo bem, Luiz? O Luiz Carlos Bento, mais conhecido como Bento. Ele é o CEO da Intervalor. Tudo bem, Bento? Tudo bom, Vilnor? Um prazer estar aqui participando com você, muito obrigado. Agradeço também a CPQD pelo convite, é um prazer também estar aqui com vocês. Fazendo a minha autodescrição, eu sou branco, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camisa, uso óculos, estou vestindo uma camisa azul e tenho atrás de mim um fundo verde bastante limão. Boa, boa, boa. Então, sejam bem-vindos à nossa live, a segunda da série, que nós estamos falando sobre as evoluções, do CPQD dentro da área de inteligência artificial, e queremos aproveitar para lembrar os nossos amigos, que vão nos acompanhar, que podem começar a colocar, as questões no chat, durante a transmissão, quem estiver acompanhando pelo YouTube, que aí o pessoal vai trazer para a gente e nós vamos começar a compartilhar com os nossos colaboradores aqui, o pessoal que vai estar com a gente. E aí, vamos começar, antes da gente começar, tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, principalmente para justificar a importância dessa tecnologia no nosso momento atual. Vamos lembrar um dado da pesquisa da Internet Trend Report de 2018, da Mary Meeker. Ele diz o seguinte: 82% dos consumidores deixaram de fazer negócios com uma empresa após uma experiência ruim. Bem, logo, dá para a gente chegar à conclusão, que chegou a hora de transformar o relacionamento com o seu cliente em uma experiência única, com tecnologia, inteligência e humanização. E é sobre isso que nós vamos falar durante esses próximos uma hora aí. Primeiro, vamos trazer o Marcos, focando principalmente qual a importância e oportunidade dessa nova tecnologia ou transformação na inovação que vocês estão trazendo junto com o CPQD, Marcos. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado.
Bom, essa tecnologia desenvolvida em conjunto com o CPQD, né, ela é algo muito novo para o Brasil, porém, em outras partes do mundo já é utilizado, existem alguns cases importantes em alguns países, mas para a língua portuguesa, né, isso foi um projeto muito interessante que nós fizemos junto com o CPQD, para que a gente possa identificar algumas particularidades na voz da pessoa que está ali no chat de voz, né, e ali facilitar no atendimento, né, conseguindo antecipar alguns processos, ter uma usabilidade melhor, então, identificando, por exemplo, a idade ou o gênero da pessoa que está na linha, eu consigo ali processar mais fácil alguma solicitação, evitar muitas fraudes, né, que eu acho que é um ponto principal para a identificação desses pontos, a questão das fraudes que podem ocorrer através de ligações telefônicas, solicitação de cartão de crédito, enfim, então a gente consegue ter alguns embasamentos ali para fazer com que isso não ocorra. Então, esse processo de desenvolvimento junto com o CPQD foi visando basicamente esses fatores de utilização para que fique tudo mais simples, mais rápido. Tem cases importantes que ocorreram em alguns países da América do Norte e Europa utilizando essa tecnologia, né? E facilita demais a vida do interlocutor ali que está fazendo uma solicitação, uma compra de serviço ou produto através da linha telefônica, né? Fazendo uma ligação para um saque, antecipando alguns processos no saque. Então, tudo isso facilita para que o cliente tenha uma satisfação maior, tenha uma usabilidade melhor, tenha uma satisfação no final do atendimento de dever cumprido, né, de processo realizado. Então, acho que quando nós pensamos no produto junto com a engenharia do CPQD, acho que o intuito principal era a facilidade do cliente, quando está numa ligação telefônica, que a gente sabe que é complexo, ainda mais nesse momento de pandemia que, né, a gente acaba utilizando muito mais esses recursos digitais, como fazer com que esse cliente que está em linha saia satisfeito da ligação, com assim, a solicitação, né, seja produto, serviço concluída. Acho que, basicamente, iniciando o processo era isso. Muito bem, muito bem. Agora vamos ver com a Sirlene, né? Acho que é importante a gente entender, né, Sirlene, como que é o processo, né, de desenvolvimento, de participação do CPQD dentro do desenvolvimento de coisas bem específicas assim, e a contribuição, né, que dá para vocês darem para parceiros, né, como a Trasto. Ok, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho do CPQD, e depois eu quero até devolver um pouquinho a bola para o Marcos, viu, Vilnor? Para ele também falar um pouquinho da atuação da Tresto, né? Mas falando, então, começando aqui pelo CPQD, nós somos, então, na verdade, a nossa grande vocação é a inovação, é o desenvolvimento de tecnologias e soluções, é a inovação com base tecnológica. Nós estamos aqui, esse ano nós completamos 45 anos desenvolvendo tecnologia, e quando a gente fala do assunto aqui, né, o assunto base do nosso bate-papo, que é a questão de fala, né, várias soluções que a gente tem a partir da fala, nós estamos falando de uma experiência que o CPQD começou a exercitar no início dos anos 90, né, iniciando com a parte de síntese de fala, depois avançando para o reconhecimento de fala, e essas tecnologias que estamos falando, especialmente no dia de hoje, elas estão diretamente relacionadas com o reconhecimento de fala, são novas funcionalidades adicionadas ao contexto de reconhecimento de fala, né, então, além do reconhecimento de fala, também o reconhecimento do gênero masculino ou feminino e faixa etária. E aí, qual que é, né, Vilnor, qual que é o papel do CPQD num processo desse? Como eu disse, a gente tem vocação a fazer inovação, né? Mas o que é inovação para a gente, né? Inovação não pode ficar só no campo da experimentação, né? De testes em laboratório. Não, inovação para a gente só é inovação se atender a uma necessidade de mercado. Então, assim como nós temos internamente os nossos processos, desenvolvemos os nossos produtos orientados a necessidades de clientes, nós esperamos e temos, felizmente, parceiros, assim como a Tresto,
que nos trazem demandas que nós ainda não endereçamos nos nossos roadmaps, ou até ainda não são produtos que o CPQD já tenha desenvolvido, e aí, com uma parceria, a gente contribui com toda a nossa, nós temos uma massa crítica importante de conhecimento, e aqui a base desse conhecimento é a inteligência artificial para o desenvolvimento dessas funcionalidades, e aí a gente contribui com o conhecimento, o desenvolvimento dessa tecnologia, no ponto de vista da execução, e além disso, a gente consegue ajudar os parceiros, porque também temos alguns mecanismos de fomento não reembolsável, que contribui para financiar parte dos projetos. Nesse caso específico aqui com a Atresto, nós somos uma unidade Embrapi, então esse projeto, parte dele, né, foi financiado pela unidade Embrapi CPQD. Então, além da gente ter as competências técnicas para ajudar nesses desenvolvimentos, nós ainda conseguimos apoiar nossos parceiros com algum fomento não reembolsável. Existem vários mecanismos de fomento, Embrapi é um deles, que foi o que nós utilizamos aí com a Atresto. Então, é isso, o nosso papel é receber demandas de mercado e viabilizar o desenvolvimento da tecnologia, apoiar com fomento, e acho que é isso. E aí, acho que... um pouquinho da Atresto, né, Vitor? Não, eu até ia cutucar o Marcos, né, ele está quietinho ali, ia cutucar ele perguntando, né, como é que foi, né, esse processo de desenvolvimento, né, até chegar nessa inovação, né, e colocar no mercado, né, e trazer, por exemplo, empresas importantes como a Intervalor, né, para fazer o experimento aí. Sim. Vou falando um pouquinho da Atresto, né, startup, nós temos aproximadamente 6 anos, vamos completar 6 anos esse ano de empresa, porém, eu já tenho uma experiência de 15 anos desenvolvendo assistentes virtuais, agentes digitais, que na época quando eu iniciei esse processo, o agente digital era portal de voz, nem era chamado como agente digital, a tecnologia era bem diferente da que tem hoje, grandes players que só utilizavam esses portais de voz, né, tive a felicidade de participar de vários desses projetos. Depois disso, participei de outros projetos, inclusive dentro de call centers, né, eu sou basicamente técnico, mas aí eu consegui participar dos call centers, consegui participar de partes operacionais, até então, há 6 anos atrás, me reunindo com os meus sócios, com a Glaucia, o Rodrigo e o Carlos, cada um expert na sua área, criamos a Atresto. Então, a Atresto é especialista em desenvolvimento de agentes digitais, utilizando principalmente o motor de reconhecimento de voz e, principalmente, né, tendo o CPQD como nosso parceiro na parte de reconhecimento de voz, biometria, TTS. Então, a gente, há muitos anos, já vem com essa parceria muito firme com o CPQD. E, há muitos anos eu tenho esse projeto de desenvolver um motor, né, de reconhecimento do gênero e a idade acoplado no reconhecimento de voz, né? Então, no ano passado, quando ocorreu o início infelizmente, dessa pandemia, nós vimos a necessidade de termos essas features funcionando no agente digital, porque as pessoas ligam para o agente digital, a gente precisava ter que mostrar uma experiência melhor, né, para esse cliente que está em linha, facilitando algumas coisas. Um exemplo bem simples, uma pessoa de mais idade que faz uma ligação para um banco, por exemplo, e ele precisa, e eu consigo identificar a idade dele, antes mesmo dele digitar o CPF, eu buscar isso no cadastro, eu consigo antecipar algumas coisas para ele. Então, quando eu vi essas necessidades, poxa, o CPQD foi, acho que, o parceiro perfeito para que eu pudesse mostrar isso para eles. Eles compraram a ideia de uma forma incrível. Toda a área de engenharia do CPQD desenvolveu isso em parceria conosco, onde, para fazer esse desenvolvimento, né, tivemos que buscar bibliotecas de voz classificada por gênero, idade. Então, toda essa inteligência artificial e rede neural que foi criada foi perfeito nessa parceria. Então, a Atresto é especialista em fazer esse processo de agentes digitais, e tanto ativo quanto receptivo, para venda, para cobrança, enfim, né, todos os serviços possíveis dentro de um call center. Esse é o nosso foco. E a CPQD foi, assim, parceiraça nesse sentido.
Muito legal, muito legal. Agora vamos ouvir o Bento, né? Eu acho que tem uma participação aí interessante e um item que eu até gostaria de destacar, né? Nós estamos falando aí de uma grande companhia, né? A Intervalor, que faz parte de um grupo multinacional, né, Bento? E aí, quando você fala de inovação, provavelmente essa é uma das principais pautas que você tem dentro da companhia, né? E quando apareceu o convite, né, para fazer esse experimento, né, qual foi sua reação, né, e qual que é a expectativa, né, em relação ao que você está vendo, que vocês estão implementando? Bem-vindo aí, Bel. Muito obrigado. Na verdade é o seguinte, acho que para quem me conhece, né, sabe o quanto eu sou, na verdade, apaixonado por inovação, pelo tema de inovação, de tecnologia. E então eu acho que para mim é um prazer estar aqui, podendo falar de uma coisa que eu me sinto muito à vontade e que sou apaixonado. Você, como Júnior, assim, acho que a Intervalor, pertencendo a uma multinacional assim, gigante, que não só na área de serviços, mas na Europa, uma das maiores multinacionais lá da Europa, no ambiente de serviços, ela é a maior empresa de serviços financeiros. E é curioso como a gente aqui no Brasil tem a capacidade de trazer, de sempre levar alguma coisa inovadora para eles. Eles, com atuação lá em mais de 80 países, eles ainda conseguem, a gente ainda consegue surpreendê-los com algumas questões tecnológicas. É impressionante como isso faz um efeito muito interessante e nos dá uma relevância nesse contexto global do grupo Bertelsmann, mais especificamente da Arvato, que é a unidade da empresa na área de serviços, né? Então, assim, eu queria contar para vocês só uma coisa rapidinho, que é o seguinte: você sabe quando eu comecei a entender realmente que a questão dos agentes virtuais, eles vieram para ficar de uma maneira definitiva? Quando a gente implementou algumas operações no início, e a gente nessas operações, obviamente a gente quartiliza a operação, e a gente faz modelos híbridos do agente virtual com agentes humanos, e a gente quartilizou, portanto, 4 quartis, que é natural, é uma forma tradicional de você medir a eficiência dos quartis das empresas, né? Para que você atue no 4º quartil, que é aquele que deu menor eficiência, provendo treinamento e tudo mais. Então, é muito interessante. Quando a gente começa a ver os quartis, obviamente não faz sentido a gente competir, né? Então, a gente colocou os quartis de pessoas e na verdade, a gente, por até uma falha, a gente fez uma variação dos quartis por agentes virtuais, né? Que não faz sentido, né? Mas o mais interessante foi que um cliente nosso questionou que ele achava que precisava trocar o 4º quartil, porque a performance dele estava pior do que o dos outros quartis. Ou seja, é uma situação impossível, né? Assim, não é que é uma casualidade, porque de repente os agentes não entraram no mesmo tempo, né? Mas, assim, naquele momento eu tive a certeza de que esse negócio veio para ficar, porque as pessoas já consideravam como um humano, efetivamente como humano. Foi a maior prova da humanização que foi dada para um agente virtual é quando um cliente nosso veio perguntar por que o 4º quartil estava pior do que os outros, e a gente teve que explicar que, na verdade, ele entra na deficiência das ligações e tudo mais. E, assim, o que a gente fez? Assim, também queria só rapidamente contar uma historinha aqui para vocês, que a Intervalor, a gente fez um processo de digitalização na empresa desde 2019, onde a gente conseguiu a gente tinha um projeto de fazer uma redução, na verdade é o seguinte, o projeto era de fazer uma substituição, porque a gente estava num processo de crescimento, e fazer sem que a gente precisasse fazer grandes contratações. Então, a gente conseguiu, na verdade, substituir 306 pessoas por agentes virtuais. Veja quanto isso é significativo, né? E considerando que, quando a gente faz uma substituição nesse nível,
nós estamos falando de um operador de 12 horas. E enquanto que o outro operador é um operador de 6 horas. A gente está falando que esse operador não tem vale transporte, que esse operador não tem vale refeição. E que ele trabalhando, muitas vezes, em conjunto com um operador humano, ele consegue trazer resultados melhores do que exclusivamente usando operadores humanos. Então, eu acho que a essência de tudo isso que fala a respeito de agente virtual, que me faz ficar motivado é exatamente essa oportunidade. Assim, a gente tem muito claro que a tecnologia, ao contrário do que muita gente pode pensar, né, que no primeiro momento possa tirar algumas questões relacionadas ao emprego, eu acho que não, eu acho que pelo contrário, a gente, na verdade, primeiro que você tem muita gente voltada ao desenvolvimento da tecnologia como nunca tivemos, e segundo, que você tem um processo de amadurecimento e de evolução dessas funções, né? Então, sob o ponto de vista de eficiência, todas você imagina que a gente, como uma empresa alemã, você imagina que tudo que eles querem eles têm controle absolutamente sobre tudo, e a gente entrou nessa linha, e então a gente controla todas as performances e tudo mais. Então, quando a gente teve a oportunidade de discutir aqui, né, de testar, a gente está já pilotando, né, já está pronto, a gente está pilotando a oportunidade de identificar o gênero e também identificar a idade, o range de idade, né? A gente achou que esse produto tem algumas oportunidades para serem exploradas, né? Que eu acho que ainda, assim, ele tem um processo de amadurecimento que daqui um tempo a gente vai ter uma grande oportunidade de usar isso em favor da eficiência, né? Então, eu particularmente considero que a chegada dos agentes virtuais, pelo menos na Intervalor, provocou uma revolução em termos de, não só, na verdade, de a gente conseguir dar um nível de automação muito grande, mas, sobretudo, um aumento na eficiência, que é o que a gente consegue, uma eficiência tanto sob o ponto de vista de qualidade de experiência do cliente, mas também no que diz respeito a uma coisa que hoje é a grande palavra de ordem, né? Como fazer o mesmo com menos, ou, se possível, fazer mais com menos, né? Mas, minimamente, o que todos os nossos clientes buscam é que a gente procure alternativas que tragam eficiência de maneira que isso também não represente um aumento de custos para eles. E a resposta, na minha opinião, em grande parte vem do processo de digitalização, entre eles o principal ponto, que é o agente virtual. Bento, você acabou antecipando várias perguntas. Eu não sei como que eu vou me virar, né, para continuar tirando mais conteúdo de você. Mas eu vou fazer assim, vamos fazer assim, eu vou perguntar para o Marcos, né, o Marcos e a Sirlene, eu acho que eles podem ajudar bastante a gente aí, né, principalmente, né, em pontuar, né, quais são os principais benefícios da solução que vocês estão fazendo, e depois a gente vê com o Bento, né, como é que isso está sendo aplicado dentro da operação. Perfeito. Posso começar? Tranquilo. Assim, para mim já é um prazer estar aqui, e com o Bento mais ainda, né? Porque a gente tem uma parceria muito forte, né? Desde 2019, os agentes digitais que nós estamos implementando junto com o Bento na Intervalor, nós aprendemos muito com a operação, né? Nós, como eu digo, nós somos muito técnicos, então nós dependemos da operação, nós dependemos de todos os feedbacks que a operação passa, porque desenvolver algo que o público vai falar, né? E aí são né? São diversos públicos, né? Você pega o Brasil inteiro, todas as faixas de idade, todas as classes sociais, todos os tipos de produto. Então, o desenvolvimento é muito complexo. E isso, quando não está em produção,
a gente não tem resultado. Então, a Intervalor, em todo esse processo, ela foi realmente perfeita e nos ajudou muito, né, nesse sentido. E como o Bento disse, né, tem que ser tudo correto, tem que ser tudo certinho. Não tem como fazer mal feito, é impossível. Então, toda essa aplicação que foi desenvolvida dos agentes digitais, utilizando o reconhecimento de voz e agora utilizando a questão do gênero e a idade, ela vem para agregar mais valor ao serviço, fazer com que facilite o processo no atendimento ali, no caso, num saque ou, de repente, numa ligação ativa. Facilitando ali, com alguns dados já, assim, só para que vocês possam ter uma ideia, né? Fazendo uma ligação, onde eu identifico que, na base, a pessoa, por exemplo, tem uma faixa de idade entre 30 e 40 anos, e ela é do gênero, por exemplo, masculino, e eu, quando identifico isso na linha, né, na ligação telefônica, batendo com os dados da base, facilita muita coisa. Então, eu posso gerar ali, no caso, imaginar um boleto, ou realizar uma venda com mais segurança. Caso as informações, elas conflitem, vamos imaginar que não bateu a informação, né? Pode acontecer. Não necessariamente eu vou pontuar isso para quem está na ligação, mas eu posso ter novas informações a serem validadas. Vamos imaginar que ele está pedindo ali uma segunda via do boleto, do financiamento do carro dele. E por algum motivo eu identifiquei ali que não bate as informações. Então eu posso solicitar, por exemplo, o modelo ou a cor do carro, placa, chassi, enfim. Eu posso solicitar um monte de outras informações para que assim aí eu tenha certeza que eu estou falando com a pessoa correta, o titular ali do contrato. Quando é para venda, ainda é mais crítico o processo, né? Eu estou fazendo uma venda de um produto ou serviço para um cliente que, de repente, não está batendo ali as informações. Então, a intenção ali do agente digital é ter essa humanização, fazer com que o cliente se sinta mais à vontade e ele confie no agente digital. Né? Eu não estou ali, né? A intenção ali não é ficar substituindo, né, o agente digital por humano, e sim completar o serviço e fazer com que o humano ele tenha mais recursos, né? Então eu posso fazer toda uma triagem através do agente digital, entendendo um monte de situações e transferir de repente para um agente humano para concluir, né, uma venda, uma cobrança, enfim, do serviço que for. Então a intenção de colocar essas novas features, né, para rodar é para que quem está ali numa ligação, que nem sempre aquela ligação é uma ligação bacana, né? Pô, a pessoa está pedindo um cancelamento do cartão de crédito dela, ela perdeu o cartão, enfim. Pô, ela não é algo que você gostaria de estar fazendo naquele momento, não é, né, não é algo legal. Então, tem que fazer com que o agente digital se sinta, deixe a pessoa mais confortável. E quando nós passamos essa confiança, essa confiabilidade para quem está na ligação, é fato, ele vai ter uma experiência muito melhor. Ele vai conseguir dialogar com o agente digital de forma mais tranquila, mais rápida ali, né? Concluir o serviço que ela precisa ali em poucos minutos e falar, poxa, olha, eu tive uma experiência legal, ele identificou todos os pontos que precisava, concluiu o meu serviço, desliguei a chamada em 3 minutos, 2 minutos, num curto espaço de tempo, não houve a necessidade de ser transferido, de repente, para um atendimento humano, porque a pessoa pode perder um cartão de crédito 3 horas da manhã, em qualquer lugar. Então, não necessariamente eu preciso ter, né, de repente, um atendimento humano 2, 3 horas da manhã. Então, a intenção ali é fazer com que a experiência do cliente seja o melhor possível. E essas features que nós vem criando junto com o CPQD e utilizando toda a expertise que a Intervalor tem, de todas as operações que eles têm, putz, aí é colocar no melhor lugar para fazer um piloto, um teste, utilizando toda a operação, todo o pessoal da Intervalor, para falar, ó, legal, perfeito, precisa melhorar? Tudo, acho que a tecnologia ela não para, ela sempre vai ter pontos a serem melhorados, mas enquanto não estiver em produção e num ambiente como, por exemplo, no caso da Intervalor, ali facilita demais a nossa vida. Nossa, o que sobrou aqui, Leonardo? Não, mas tem muita coisa aí. Por exemplo, quando a gente fala, né, da jornada do cliente, né, que do como, na forma que o Marcos colocou, eu acho que ela encaixa muito bem, né, em algumas coisas muito específicas. Eu acho que aí sim começa a fazer a diferença, né? Eu não sei como foi pensado
nesse modelo, né, e jogar, né, o atendimento dentro da jornada, eu acho que, de repente, tem aí um bom spoiler para você também, Sirlene. Eu acho que o Marco super cobriu aí, né? A gente já conversou bastante sobre aplicações, mas eu acho que, tentando resumir, né, primeiro que a importância de ajudar realmente na validação de cadastro, que traz uma série de ganhos já, parte deles aí mencionados pelo Marcos, e que toca muito dos pontos também trazidos aí pelo Bento, né? Mas só comentando um pouco mais de aplicações, a questão da faixa etária, principalmente, até depois o Marcos pode compartilhar com a gente aí alguns dados interessantes que ele tem, e vai com certeza compartilhar mais adiante. Mas, por exemplo, você saber que quem está atendendo aquela chamada é um menor de idade, é uma criança, por exemplo, né? Uhum. Ela não cai ali numa faixa a partir dos 18 anos. Não adianta gastar tempo ali, né? Porque não vai ter valor aqui. E aqui a gente está falando no contexto de cobrança, mas não é só isso, né? Hoje, por exemplo, com a questão da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, a gente sabe que você tem que autorizar um dado, mas se essa autorização for feita por um menor, ela não é válida, né? Então, você poder ter essa validação de idade para ter certeza, olha, esse ok é válido, a idade é importante, então esse tipo de coisa pode ajudar. A gente comentou sobre uma outra aplicação bem interessante, né? Quando nós estamos numa fila de atendimento, é muito fácil a gente identificar se uma pessoa que a gente percebe ser idosa entra numa fila que não é para idosos, né? Fisicamente, a gente recomenda que aquela pessoa vá para outra fila, né? Imagina que aqui a gente pode começar a ter isso nesse mundo virtual, né? Ao identificar faixas etárias maiores. Como disse bem o Marcos, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de estatística, de modelos analíticos. É 100% de acurácia? Não é 100% de acurácia. Tem uma boa acurácia que sempre pode melhorar, né? A gente vai sempre atualizando algoritmos, fazendo refreshes, melhorando base, tudo aquilo que vocês já sabem sobre essa questão. Mas existe, sim, um bom nível de assertividade, de acurácia. Então, a gente vai acertar na maioria. E nessa maioria, a gente já vai colocar, pensa, eu passar a ter uma fila virtual preferencial. Por que não, né? E tantas outras coisas, né? Como você trouxe a questão da jornada do cliente. Nós sabemos, a gente pode variar a jornada dependendo, a gente deve, né? Atendendo, visando ter um cliente encantado e feliz, eu devo ter jornadas diferentes por perfil de clientes. E esse perfil inclui idade, por que não, né? É claro que dependendo da idade, muitas não dá para generalizar, mas usualmente, né, as pessoas bem mais idosas, às vezes não têm tanta facilidade com tecnologia. Então, isso você também, criar uma jornada diferente a partir da identificação, sem ter que perguntar, né? Você é um idoso. Enfim, eu acho que, pegando o gancho da jornada do cliente, acho que tem muito para aproveitar disso e, no final das contas, fazer o que é importante, né? É gerar uma boa experiência para o cliente. Acho que, no final do dia, é isso que todos visam, né? É claro, trazer o resultado para o negócio, ser efetivo na cobrança, que tenho certeza que o Bento corre atrás disso todo o tempo, é o ganha-pão, né, Bento? Mas, no final do dia, a experiência do cliente tem que ser boa, né? Até quando ele está sendo cobrado. Mas aí, Sirlene, acho que tem aí uns spoilers aí que são interessantes, né, Bento? Porque acho que a primeira questão, né, que vem é a questão da recuperação, né? Então, se você está numa operação de cobrança, talvez a primeira seja a recuperação, mas tem os outros ganhos indiretos, né, que você deve entregar para o teu cliente, que é a satisfação, né? Apesar de você estar cobrando uma coisa que o cliente deve, é você ter a satisfação do cliente no pagar, né? E principalmente, talvez ali na ponta, acho que eu colocaria ali na ponta, tem a própria recuperação do cliente para a base de dados, para a base de consumo da própria empresa, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho, Vilnor, que assim, uma das coisas que a gente aprendeu com essa pandemia, eu acho que de maneira geral as empresas buscaram uma questão de humanização, né? Eu acho que todo mundo foi um voo em favor da humanização, porque acho que
está sendo uma situação muito difícil para todo mundo, né? E as empresas, de maneira geral, começaram a se preocupar muito em como melhorar essa relação com os consumidores, né? Acho que você, até pelos trabalhos que você vem fazendo, você observa isso todo dia, né? Cada entrevistado seu colocando a preocupação de colocar o consumidor na ponta principal, né? O centro é o customer centric. Então, eu acho que, na verdade, assim, eu acho que nesse sentido, os processos de digitalização, eles têm uma grande colaboração para esse processo de melhorar a experiência do consumidor. Porque, assim, na verdade, a gente faz muitos testes, o tempo todo fazendo testes, e esses testes evidenciam que muita gente hoje prefere ter um nível de relacionamento que não seja um relacionamento humano. Agora, de fato, tem outros que têm uma certa resistência, mas esse número cai no GEOC, do qual a Intervalor é fundadora e faz parte. A gente, na verdade, sempre faz pesquisas frequentemente com relação ao nível de digitalização e a experiência para o usuário. Então, a gente faz uma pesquisa anual envolvendo ali um número considerável de coisa de 10 mil respostas, né? E para poder extrair essas informações. E é incrível como cresce ano a ano, né, a relevância dos meios digitais e, em particular, o agente virtual, né, nesse sentido. Então, vocês estão percebendo eu falar muito de agente virtual e não estou falando tanto a respeito desse novo produto. Porque, basicamente, é o seguinte, o agente virtual como um todo, ele, isoladamente, ele traz uma grande vantagem, a gente percebe, na satisfação e no relacionamento com o cliente, quer seja pela agilidade, quer seja pela disponibilidade em horários alternativos e tudo mais. Então, quando a gente agrega essas novas features que estão sendo colocadas hoje, isso fica ainda melhor. Acho que a diversidade de oportunidades que a gente tem para poder fazer essas aplicações, eu já consegui pensar em algumas, mas eu acho que, na verdade, a gente vai descobrir ao longo do tempo muitas outras, né? Agora, eu acho um componente muito importante nessa situação a gente não considerar a tecnologia de uma forma isolada. Eu queria fazer uma menção aqui no seguinte sentido. A gente com a Tresto, conseguiu desenvolver esses projetos de digitalização na empresa. Hoje a gente tem operações com nível de 90% de digitalização, que é uma coisa impressionante, de fato. Outras, obviamente, em níveis menores, enfim. Mas o que eu acho que é muito importante é quando você não compra uma tecnologia, chega lá, faz um plug and play e está funcionando e funciona. A gente fez muito disso com muitas empresas fornecedoras de tecnologia. E a coisa só funciona quando você tem um parceiro de tecnologia que ele está alinhado com seus propósitos e buscando interagir com você e desenvolver em conjunto com você. Então, assim, por que deu muito certo todo esse tempo que a gente tem de relacionamento com a Tresto e só faz crescer esse desenvolvimento? Justamente porque os propósitos estão alinhados, né? E eles não se furtam no sentido de também entender o problema junto conosco e resolver em conjunto. Porque a tecnologia por si só você vende e alguém compra. Só que se você não tiver um apoio para fazer essa implantação, o que você está comprando pode ser um abacaxi. Porque, na verdade, não é simplesmente uma tecnologia. Então, assim, a tecnologia tem que ter alma. E a alma vem sempre com a forma como você estrutura essa implantação e como você conduz o dia a dia. E não adianta implantar também e sair. Porque eu acho que esse é o grande ponto. A tecnologia pressupõe um processo de melhoria contínua. Você veja só como é legal a gente estar vendo aqui agora a CPQD, a Tresto, envolvida num processo de melhoria dos agentes virtuais,
sendo que hoje eles já têm sucesso fazendo as vendas dos agentes virtuais, mas estão sempre buscando um processo adicional de evolução. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental em todos os parceiros de tecnologia que a gente busca. A gente tem uma visão muito clara de que comprar tecnologia plug and play, assim, nem o Windows a gente é plug and play. O Windows você vai customizar. Então, eu acho que é fundamental continuar esse processo de melhoria contínua, uma evolução. Eu já faço aqui uma provocação, uma questão, por exemplo, já de uma evolução para um lie detection, que possa ter um nível de percepção para prevenção de fraudes. Eu tenho certeza que já deve estar todo mundo pensando nisso, enfim, mas isso é que é o legal, isso que eu acho que é o legal, é quando a tecnologia tem vida, que a tecnologia, na verdade, a implantação não é um plug and play, cada implantação demanda um cuidado específico e entender a característica daquelas operações. Eu acho que a grande diferença, muitas vezes, as pessoas colocam só na tecnologia, e eu digo que a grande diferença está no parceiro, porque é o parceiro que vai viabilizar a melhor ou a pior tecnologia que possa existir. Se você tiver uma excelente tecnologia e um péssimo parceiro, você não tem nada. Se você tiver uma tecnologia meia boca e um excelente parceiro, você tem 75%. Então, gente, e no caso aqui, nós estamos falando de uma excelente tecnologia, um excelente parceiro, que eu acho que é o caso aqui da Tresto, e obviamente da CPQD, que na verdade, eu lembro que no começo nós mesmos estávamos fazendo um processo de aquisição das licenças e tal. Então, assim, a gente sempre admirou muito esse trabalho, a forma como a CPQD trabalha, o orgulho da gente ter uma empresa nacional, brasileira, né, que tem essa preocupação de fazer esses desenvolvimentos, né. Então, gente, assim, eu acho que é muito, muito legal a variedade de oportunidades que a gente tem de utilização disso aqui. A gente ainda vai descobrir muitas. Sensacional a eficiência de... Eu tenho dados aqui, que até mais para frente eu posso comentar rapidamente, de quanto a gente ganha de eficiência na utilização dos agentes virtuais, sem que perca, pelo contrário, que a gente ganhe em nível de satisfação de cliente. Então, assim, muita gente, a gente precisa desmistificar essa questão de que a gente não quer falar com máquina, porque roubou, porque é isso, que é aquilo. Eu acho que, assim, esse negócio mudou, e quem não mudar, vai ser mudado. Vai, tá. Mas muito, muito bom, Bento. Acho que um depoimento aí muito interessante, né? A Silene deve estar muito satisfeita com isso, mas também o Marcos, né, Marcos? Nossa, com certeza. O Vilnor, deixa eu só fazer uma brincadeira aqui com o Bento. Ó, Bento, identificar mentiroso a gente ainda não está identificando, não, tá? Mas na live de 2 semanas atrás, nós apresentamos aqui identificação de sentimentos, né? Então, assim, a gente já estamos aí para essa linha, viu, Bento? Sentimentos, a gente já consegue identificar 10. E se você identifica sentimentos, você vai provavelmente identificar um sujeito que está meio nervoso, que pode ser um cara que está ali numa... Né? Então, eu acho que essas coisas que vão sendo trazidas e que vão aprimorando cada vez mais esse nosso dia a dia, né? Que no fundo, a gente faz tudo isso para tentar trazer eficiência, inclusive de custo para o nosso contratante. Mas, pessoal, ó, nós estamos cheios de perguntas aqui, nós estamos com o nosso tempo aí quase esgotado. Eu vou tentar dar uma repassada muito rápida, né? E aí vou passar pontualmente, se puderem responder rápido, para a gente não deixar o pessoal sem resposta. Ó, vou começar de baixo para cima. Ó, Tatiana Mesquita pergunta para a Sirlene: podemos pensar na identificação de gênero e faixa etária como mais um fator, usando junto a biometria de voz, fazendo prova de vida em bancos, por exemplo? Com certeza, é mais um fator. Aliás, a somatória desses 3 fatores leva a uma assertividade enorme, com certeza. Uma mescla de tecnologias que fazem muito sentido. Beleza. Uma pro Marcos. Mário Uliani
Neto pergunta para o Marcos: ao identificar gênero e idade do cliente, faz sentido pensar em utilizar vozes diferentes na síntese de fala para diferentes grupos? Totalmente. Isso Essa é boa, hein? Não, isso é perfeito, porque Essa... quando eu identifico a idade, né, no caso aqui, principalmente a idade, eu posso mudar a voz do agente digital, eu posso fazer com que a locução ali do agente digital seja mais lenta, né, que ele tenha uma explicação diferenciada, onde eu posso aguardar mais tempo para essa pessoa com uma idade mais avançada explicar quais são os problemas, né, quais são as solicitações que ele tem. Então, uma vez eu identificando essas, tanto a idade quanto, de repente, o gênero, eu consigo otimizar totalmente o atendimento. Eu consigo fazer o atendimento ser completamente diferente no mesmo canal digital. Então, uma pessoa que está ligando, que tem uma idade de 20 anos, uma pessoa que está ligando, que tem uma idade de 80 anos, ele está no mesmo canal, mas atendimentos completamente diferentes, totalmente personalizados. Isso é tranquilamente. Se você me permite, Vilnor, eu queria só fazer um comentário nisso, né? Aí, de novo, né, a gente levando para as diferentes jornadas de acordo com o perfil. E aí vale lembrar que a gente está falando de duas coisas aqui, né? A personalização de voz, e aí a gente praticando a empatia nessa jornada. Eu sou uma idosa, eu vou ficar muito mais à vontade ouvindo uma voz de idoso e assim por diante. E aí vale lembrar que hoje nós temos tecnologia de síntese de fala, que eu vou fazer meu jabazinho aqui, mas é real. Hoje a gente já não precisa de milhares de horas em estúdio para criar vozes personalizadas, nada disso. Temos tecnologia que fazemos vozes personalizadas muito rapidamente e também as funcionalidades de customização das vozes, que é exatamente isso aí que o Marcos traz. Olha, é ritmo diferente, né? Por exemplo, a Rosana deve estar sofrendo aqui para fazer a minha tradução Libra pela velocidade que eu falo, né? A quantidade de palavras por segundo. De repente, não faz sentido isso para todas as idades. Então, isso realmente, boa essa do Mário, muito legal. Legal. Tem uma do Márcio... Só para dar uma acrescentadinha. Bora. Um exemplo nesse tema, a questão do sotaque. A gente tem uma operação concentrada no Nordeste e a gente customizou os agentes virtuais com sotaque e a nossa eficiência aumentou em 17%. Porque eles se sentiram representados efetivamente ali com um agente virtual com sotaque. Então, você veja como é incrível. Assim, é possível você melhorar até além de um operador comum, que a gente não conseguiria ter operadores todos com sotaques aqui, mas a gente consegue, sim, replicar esse modelo. Isso faz crescer a aceitação. Só uma informação. Né? Empatia que a Sirlene colocou. É isso aí. Um indicador que acrescenta no que o Bento disse, quando agora, né, nesse projeto piloto que nós estamos rodando, já com a identificação, né, do gênero e idade, já consegui identificar que quando o cliente que está em linha, que foi cobrado e gerou o boleto para fazer o pagamento, quando bate tanto o gênero quanto a idade com o cadastro dele, eu tive 20% a menos de quebra na promessa de pagamento. 20% a menos. É muito. Então, o cliente, eu liguei para 10 pessoas, né? E identifiquei parte dela. O gênero bateu com o cadastro, a idade bateu com o cadastro, 20% a menos de quebra para isso. Então, eu consigo, pensando a curto espaço de tempo, diminuir consideravelmente o volume de ligação, né? Você acaba tendo uma experiência melhor para o cliente. Então, é um tripé, né? O call center, a Intervalor vai ter um resultado melhor, mais positivo, vai, teoricamente, ele gastar menos, porque vai ter que ligar menos. O cliente da Intervalor, os bancos, vão estar mais satisfeitos, porque a rentabilidade vai estar melhor, vai ter mais promessa, vai ter menos quebra, e no final, o consumidor, né, completando o tripé, vai ter menos ligações e mais satisfeito. Então, nesse mês eu já consegui identificar que eu tive 20% a mais de menos quebra para quando as informações batem com o cadastro.
Otimizando, né? Mas não faz Exatamente. não, Marcos, que tem mais uma para você. O Márcio Mendonça Pereira, ele pergunta o seguinte: Marcos, por gentileza, quais são os desafios que uma empresa enfrenta para migrar a operação humana para a solução? Isso é bem legal. Ótima pergunta, né? Você pega uma... Márcio Mendonça Pereira. Isso. Então, a pergunta que o Márcio fez é perfeita, né? Isso é um desafio. Assim, para todos os call centers hoje do país, e não só do país. Hoje, por exemplo, nós atendemos call centers, né, até na Argentina também. Mas é algo mundial. Isso é um desafio. Nós, quando começamos esse processo de digitalização na Intervalor, tem que ser a 4 mãos, né? Então, tem que pegar uma operação, identificar, desenhar todo o script daquela operação, né? Então, tem que fazer toda a humanização, levar isso para um estúdio, tem que gravar todo esse processo, essa fraseologia com locutores, com a voz ideal. Então, a nossa equipe de desenvolvimento de VUI, que é capitaneada aí pela Gláucia, ela faz todo esse processo. Então, ela pega uma operação e fala, bom, essa operação aqui é humana, vamos transformar ela numa digital. Então, ela pega todo aquele passo a passo, desenha aquilo tudo, manda para estúdio, depois que sair daquele estúdio com as gravações, é encaminhado para a área de desenvolvimento, né, onde o Carlos capitania, faz todo o desenvolvimento, tem toda a parte de infraestrutura, telefonia, integrações com SMS, integração com WhatsApp. Então, ele é complexo, foi muito mais antes. Hoje, a gente consegue colocar uma operação no ar um mês, 20 dias, um mês. É rápido. Por mais que todo esse processo seja complexo, a gente já hoje consegue... Hoje, na Intervalor, eles conseguem pôr uma operação em 24 horas. Eles só pedem para nós uma gravação, que é o primeiro prompt, que é o Bom Dia Banco X. Mas eles têm esse poder, né? Então, lógico, nós estamos já num processo um pouco mais avançado com eles. Mas começando do zero, basicamente é isso, né? É entender a operação, pegar todo o processo, digitalizar ela e operar. Só entregar a tecnologia não vai dar certo. É operar junto com o cliente, mostrar os indicadores e acompanhar a operação no dia a dia. O Bento, ele citou uma coisa que é recorrente, né? Eu até ia te chamar mesmo, Bento, que é recorrente, né? Que é a parceria, né? E o grande diferencial. Aí eu emendaria, Bento, nessa questão, e olha olha o nosso tempo, hein? Eu emendaria a questão de a possibilidade, em cima do que você viu e do teu comentário preliminar lá, quando você começou a falar, existe a possibilidade de exportação desse tipo de tecnologia que você está vendo, pelas experiências que vocês estão tendo? Eu acho que sim, mas o que eu percebi é uma possibilidade para países de língua latina, né? No nosso caso, particularmente, pela familiaridade maior que a gente acaba tendo nesse sentido. Então, por exemplo, a gente esbarrou em algumas questões de GDPR, que é a LGPD da Europa, né? Questão dos servidores não podem ficar fora da Europa, a questão, enfim, tem uma série de questões que a gente fazer a operação por aqui tem que tomar alguns cuidados. Mas é possível totalmente, e a gente considera, de fato, tem muitos casos que dá para levar, a gente está considerando de levar para a Alemanha ou para os outros países, que, enfim, na verdade são vários países aqui que o grupo trabalha, né? É muito importante. Mas aqui, de novo, vocês percebam assim, por que a gente consegue fazer uma implantação em 24 horas? Porque, na verdade, a gente, na verdade, se tenta, erra, acerta, briga, comemora com o parceiro. Então, às vezes, a gente não adianta imaginar e você começar uma operação e você simplesmente... teve uma falha, você fala, putz, troca esse cara. Muitas vezes, você tem que começar o junto, né? Então, assim, ao ponto de que nesse nível que a gente tem hoje, a gente faz uma integração em 24 horas. Portanto, todo mundo que quiser implantar uma operação em 24 horas, procure Intervalor e Atresto, que nós faremos com muito prazer, usando as tecnologias do CPQD. Exatamente, esquece das tecnologias do CPQD. Boa. Mas, amigo, nós estamos chegando aí no nosso horário, né? Estamos para cumprir aí os 60 minutos que a gente tinha comentado.
eu queria fazer, né, meio que uma despedida entre vocês, perguntar, né, para vocês, né, o que vocês levam de bom, né, dessa live aqui para casa, como recomendação, né, e como sugestão. Quem quer começar? Começar pela Sirlene, que ela está ali, ó, empolgada? Vamos lá. Bom, mais uma vez, né, eu quero agradecer, porque esse aqui a gente diz é o nosso melhor dos mundos, né? A gente ter a oportunidade de estar aqui trazendo um case de sucesso, com um parceiro direto nosso, um parceiro aí de longa data, que é a Tresto, e a gente chegando lá no cliente da Tresto, ou seja, passando por essa cadeia, que é aquilo que no final do dia a gente visa. Eu hoje falo sempre, a gente não é B2B, e a gente não é B2C, a gente é human to human. Então, se eu não estiver atendendo, ajudando a Tresto a atender bem o último cliente dele, a gente não vai ter sucesso. Então, essa cadeia que a gente bateu esse papo aqui hoje, é uma grande satisfação para a gente, é realmente, assim, uma alegria a gente ver o resultado do nosso trabalho. Bento, a gente tem, sim, muito orgulho de ser uma empresa 100% nacional, desenvolvendo tecnologia nacional. Aliás, esse é o nosso grande propósito de transformação maior. Nós temos paixão pelo desenvolvimento de tecnologia nacional. Então, isso aqui para a gente é uma coroação desse trabalho nosso, muito bom. Muitíssimo obrigada ao Marcos, ao Bento, pela confiança, por compartilhar todas essas experiências com a gente aqui, né, com todo esse público que nos assiste agora. Muito obrigada, saiu muito feliz mesmo. E o Vilnor, eu só quero colocar um ponto mais. Eu vi, a gente não conseguiu responder todas, mas alguém fez uma pergunta, o Wagner, aqui sobre o futuro do agente digital. Eu estava pensando em como colocar essa pergunta. Eu vou só fazer um comentário, não vou gastar muito tempo aqui, né? Mas o futuro do agente digital, eu acho que se falou bastante, né? O Bento aqui dando depoimento, isso não tem volta, eu acho que realmente não tem volta. Isso não é uma perda para os humanos, não, é um espaço para que os humanos façam, muitas vezes, atividades mais nobres, né? Nós sempre seremos mais nobres do que os robôs. Confio, acredito nisso, mas por isso a gente pode usar o nosso tempo para fazer coisas mais nobres e colocar os robôs para fazerem coisas que são mais repetitivas, mais automáticas e assim por diante. Então, acho que o futuro cada vez mais, vamos ter, sim, os robôs, mas nessa questão do futuro, eu acho que aqui hoje a gente fez muito spoiler desse futuro, né? A gente fala tanto aí da questão da humanização dos robôs, né? Eu já ouvi várias discussões sobre isso. O que é humanização, né? Gente, não é enganar ninguém. A gente não quer que ninguém seja atendido por um robô achando que está sendo atendido por uma pessoa. Isso seria contra a gente mesmo, né? Robô é robô, pessoa é pessoa, gente é gente, tá certo? Mas a gente conseguir levar minimamente para os robôs um pouco dessa capacidade da empatia, né? Porque as pessoas querem isso, então elas vão saber que estão sendo atendidas por um robô, na maioria das vezes, né? Mas vão sentir que alguém lá do outro lado, que está programando esses robôs, estão preocupadas em atender bem eu, pessoa. Então, eu acho que é isso, o futuro cada vez mais, mas os robôs cada vez mais com capacidades de ter esse cuidado, né, que o ser humano espera ter sempre, até na relação com robôs. Então, é isso. Gente, beijo, muitíssimo obrigada. Eu até, Sirlene, ousaria, né, acrescentar que eu acho que como uma boa prática era até bom lembrar, né, eu sou fulano, né, que estou te atendendo, numa deferência de que é um robô que está atendendo. Né? É isso aí. Mas, Marcos, a hora é com você. Obrigado, garoto, por estar com a gente aqui, obrigado pela parceria. E o que você vai levar para casa? O que você acha que o pessoal vai levar para casa aí? Acho que uma palavra que o Bento falou, a provocação, né? Acho que isso não pode acabar, né? A gente tem que sempre estar sendo provocado e para melhorar. E algo que a Sirlene falou é sensacional. Quem desenvolve os robôs são humanos. Quem está por trás de todo esse desenvolvimento são pessoas que sentem e usam os robôs, né? Então, todo o pessoal da Tresto, toda a área de desenvolvimento da Tresto, usa o agente digital. Então, quando eles estão desenvolvendo, eles tentam colocar no desenvolvimento os sentimentos deles também.
para que tenha ali uma melhor usabilidade, que as coisas funcionem da melhor forma possível, porque eventualmente eles vão utilizar. Então, por mais que seja um robô, por trás é sempre um ser humano que está criando aquilo. Né? Desde a hora de desenhar a fraseologia, fazer toda a parte de desenvolvimento, toda a infraestrutura, integrações com o WhatsApp, enfim, com tudo, né? Então, sempre tem um ser humano ali por trás, tentando fazer a melhor forma possível, porque, eventualmente, ele vai usar. Então, ele tem que fazer algo legal para ele. Então, o que levo para Tresto é essa provocação de sempre estar melhorando e criando coisas novas. Então, eu quero agradecer demais a Sirlene, toda a equipe do CPQD, o Bento, toda a equipe da Intervalor, né, que nos ajudou a fazer com que esse sonho se tornasse realidade e estivesse hoje em produção. Muito bem, garoto. E você, Bento? O que você leva para casa, além do conhecimento que você está vendo aqui? Eu levo para casa a certeza de que as empresas têm que cada vez mais se preocupar com a experiência do consumidor, do cliente. As empresas têm que ser drivadas por customer-centric, quer dizer, o consumidor no centro da atenção. Nós temos clientes que nos contratam, mas eu tenho tido conversas com todos eles e dizendo o seguinte: você não é mais o meu alvo de buscar maior nível de satisfação. É óbvio que eu quero fazer isso, mas o meu primeiro alvo é o seu cliente. Portanto, a gente presta serviço para empresas, para contratantes, que a gente representando os contratantes, a gente está tentando deixar muito claro que o maior presente que eu posso dar para ele é tratar o cliente dele da melhor maneira possível, melhorando a experiência, humanizando tanto quanto possível e sendo e mudando. Na verdade, para isso você precisa mudar a cultura da empresa. Na Intervalor, a gente está fazendo um processo muito grande de drivar tudo aquilo com uma pergunta: você gostaria de ser atendido dessa forma? Isso é o que você gostaria de receber? Então, eu acho que as soluções como essas que a gente está colocando, por mais que possa ter uma situação dúbia, né, de que a automação ela não está alinhada com a humanização, isso é uma balela, porque a gente vê claramente o nível da satisfação aumentando nas nossas pesquisas. Então, eu acho que a gente está aderente a melhorar a satisfação do cliente, a ter maior engajamento do consumidor, à medida que a gente coloca essas novas tecnologias. Então, eu acho que é isso que eu levo. E a vibração de ver esses caras de tecnologia sempre querendo fazer mais, que isso para mim é genial, isso é fantástico, isso aqui move o Brasil. Legal, beleza. Agora, antes, né, da gente ir para os finalmente, aí o que ficou uma pergunta aqui engasgada, mas ficou comigo engasgada, viu, Sirlene? Quando será a nossa próxima novidade mesmo? Em julho. Em julho teremos novas lives, uma nova série de lives cheia de novidades. Muito bom. Beleza, obrigado. Ó, vamos ficar aí na expectativa, né? Vamos cobrar, né, essas novidades aí, e nós vamos aproveitando, né, ficando por aqui. Quero agradecer, né, muito obrigado ao Marcos, à Sirlene, ao Bento, a toda a equipe que nos ajudou, né, propiciou fazer essa série aí, e o pessoal, né, que participou com a gente aqui, tá bom? Gostaria de agradecer a participação de todos nesta série, né, realizada pelo CPQD, sobre os avanços da inteligência artificial, o caminho da humanização, do relacionamento com clientes, onde eu pude debater, onde nós podemos, né, debater sobre novas tecnologias no campo de reconhecimento da fala. E não posso esquecer, né, o meu muito obrigado à Rosana, né, por nos acompanhar e nos ajudar a compartilhar esse conhecimento. Importante, pessoal, as duas lives estarão à disposição nas plataformas digitais do CPQD, no YouTube e no podcast. Boa noite a todos e até a próxima. O Júlio, né? Isso, boa noite. Júlio. Beijo. Valeu, boa noite. Pessoal. Beijo, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado.